Os destaques desta edição. Melo anuncia investimentos de 950 milhões nas áreas da educação, saúde, infraestrutura e implantação da nova matriz econômica e ambiental em 2017. O Ministério Público vai recorrer de decisão que anulou a acusação de pedofilia contra Adail Pinheiro. Matrículas de primeira e chamada do vestibular e CIS da OEA vai começar no dia 26. Manaus tem número excessivo de postos de combustíveis. Pedido de aposentadoria poderá ser feito pela internet a partir do ano que vem. Câmara aprova pacote de ajuda aos estados impondo derrota ao Planalto. Relatores confirmam o que Lula nega todo dia. Odebrecht comprou imóvel para o Instituto do ex-presidente. A Alemanha procura autor do atentado em Berlim, reivindicado pelo Estado Islâmico. Noite de terror no Tancredo Neves. 2 homens foram executados e um deles, que estava jurado de morte, havia deixado a cadeia há 5 dias, onde cumpria pena por homicídio. Agora, no Jornal da Manhã. 5h49 minutos. Previsão do tempo. Madrugada chuvosa, essa que termina dentro da previsão do climatempo de 15 milímetros para hoje. Até domingo, as precipitações pluviométricas poderão ultrapassar os 80 milímetros. A temperatura máxima prevista é de 31 graus. Manaus tem no momento 23 graus e 87% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. Quarta-feira, 21 de dezembro. 355º dia do ano. Faltam 10 para terminar 2016. Em certos anos é o dia do solstício de dezembro, quando começa o inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul. Dia de São Pedro Canísio. Comemoramos ainda o dia do atleta. O Rio Negro subiu mais 6 centímetros. No último sábado até ontem, o Negro havia subido 11 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava nesta terça-feira em 17 metros e 32 centímetros. Apesar do mau tempo, o aeroporto Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1471. João de Santarém e Pedro Escobar descobrem as ilhas de São Tomé e Príncipe. 1582, Flandres adota o calendário gregoriano. 1844, um grupo de 28 tecelões de Rockdale, na região de Manchester, Inglaterra, lançou ao mundo a semente do sistema econômico do cooperativismo. 1937, o filme Branca de Neve e os Sete Anões de Walt Disney estreia nos cinemas norte-americanos. 1942, projeto Manhattan, início da primeira reação nuclear em cadeia autossustentada. 1945, Equador e Iraque são admitidos como Estados membros da ONU. 1959, o Código Q, como é conhecido o Código Fonético Internacional, é aprovado pela Convenção Internacional de Telecomunicações em Genebra. Em 1968 era lançada a missão Apollo 8. 1988, o voo Panam 103 explode no ar em Lockerbie. 2012, final do calendário Maia, com um ciclo de 5.125 anos. 2015, um incêndio de grandes proporções destrói o Museu de Língua Portuguesa na Estação da Luz, em São Paulo. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Paulo. De janeiro até agora foram realizados procedimentos e vistas nas unidades prisionais que resultaram na apreensão de 1.285 objetos ilícitos, segundo o balanço apresentado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária nesta terça-feira. As revistas humanizadas foram implantadas este ano e serão realizadas apenas por servidores da SEAP e da Humanizare Gestão Prisional. De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Pedro Florencio, as revistas se baseiam nos conceitos de humanização, respeitando o espaço e pertences dos internos, sem deixar de lado o objetivo de retirar materiais proibidos de circulação. As revistas têm a função de localizar objetos ilícitos, em especial os aparelhos celulares, entorpecentes e estoques, que são objetos que não contribuem para a ordem e a disciplina do sistema. Entre os materiais mais apreendidos estão 360 estoques e facas, 316 carregadores de celular, 202 celulares, 109 chips de celular, 78 bebidas alcoólicas, 70 baterias de celular, 65 ferramentas diversas, 38 trouxinhas de entorpecentes, 30 cartões de memória e pendrive, 3 armas de fogo e outros 14 objetos diversos. Eu converso com Roberto Pellegrini. E Pellegrini,
muita coisa entrando na penitenciária. Como pode tanta coisa entrar na penitenciária passando pela revista? Imagine só, 360 estoques e facas, 316 carregadores de celular, 202 celulares, 109 chips de celular, 78 bebidas alcoólicas, 70 baterias de celular, 65 ferramentas diversas, 38 trouxinhas de entorpecentes, 30 cartões de memória e pendrive, 3 armas de fogo e outros 14 objetos diversos, imagine. Pois é, Paulo Guerra, né? A população ouve isso e classifica como um absurdo, né, Paulo? A gente vê aí toda a questão do Dr. Pedro Florencio, com todo o esforço que ele e sua equipe tem em captar esse tipo de material, tanto é que está aprendendo todo esse material, mas ainda assim tem uma facilitação, Paulo, não tem como a gente pensar de outra forma, né? Para entrar tudo isso de celular, tudo isso de carregador, droga, armas que eles fabricam lá dentro, mas outros que fazem túnel e fogem, como teve uma fuga em massa aí um dia desse, a situação realmente é muito complicada. E quando tem fuga em massa, Paulo, eles trocam um tiro e chegam a colocar em apuros, deixam encurralado a segurança, como foi da última vez. Esse ano já foram 1.285 objetos ilícitos apreendidos durante revistas aos presos. Mas, Pellegrini, vamos falar de outro assunto agora. Muita chuva durante a madrugada, dentro da previsão da meteorologia de 15 milímetros para hoje. Fizemos agora de madrugada um levantamento sobre as precipitações pluviométricas previstas para os próximos dias e há um indicativo de que mais de 80 milímetros de chuva vai acontecer até o domingo. Eu sei que onde você está nunca chove. Como é que está o tempo aí, Pellegrini? Choveu, Paulo Guerra, mas nesse momento não. Nós temos pista molhada, um ventinho fresquinho nesse momento. Nós estamos, Paulo Guerra, exatamente na frente do Terminal 5, no bairro de São José, bem ao lado aqui da Global, Paulo, a movimentação dos ônibus tranquila e pista completamente molhada. Choveu bastante durante toda a noite e madrugada, mas nesse momento, Paulo Guerra, não está chovendo na zona leste da cidade. Pellegrini, mas o tempo é nublado. Nublado, completamente nublado, Paulo, já choveu e a ameaça de chuva para qualquer momento. Aliás, a chuva foi muito intensa ontem, por volta das 20 horas, de 20 e 30 por aí, viveu o ápice de chuva aqui para a Zona Norte e Zona Leste, mas uma chuva, Paulo, de proporção muito grande. Pois é, e água demais, água de menos e conta demais. Luz também mais cara e fornecimento também precário. Parte da cidade voltou a sofrer um apagão agora pela madrugada, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, né? Muitos bairros da cidade, sobretudo o bairro da Zona Oeste e Zona Centro-Sul da cidade também ficaram aí, Zona Sul também ficaram sem energia elétrica durante essa madrugada. E parece cidade do interior, quando a energia acaba, quando é interrompido o fornecimento, você vai na torneira, também a água já foi. Mas é isso aí. No interior, né, Paulo? Parece que porque a bomba é no motor de luz, né, Paulo? Aí não tem água também. A luz apagou, a água também se foi. Aí a bomba não puxa, né? Mas espere que a conta vai chegar. Alberto Pellegrini, tivemos um duplo homicídio durante a noite passada. Então, Paulo, foi no bairro Tancredo Neves, né? 2 homens foram assassinados, um deles um ex-presidiário que cumpria pena por latrocínio, ou seja, ele matou e roubou uma pessoa e estava preso. De repente aí saiu, Paulo Guerra estava 5 dias fora da cadeia e pediu a carona para um conhecido dele. O conhecido deu a carona e quando eles estavam chegando no destino que eles pediram para ir, lá no bairro Tancredo Neves, daí eles foram recebidos a bala, foram muitos tiros e acabaram morrendo na hora. Teria sido um acerto de contas, não, Pellegrini? Sim, Paulo, esse detento já era jurado de morte, o motorista, o dono do carro que deu a carona, morreu de graça nessa situação. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Bom trabalho para ti. Pois é, Paulo Guerra, eu tenho certeza que você vai destacar também a chuva que nós já falamos agora há pouco, deixou muito transtorno no Beco Posto 7,
aí na Cachoeirense, situação realmente muito complicada. No bairro do Crespo, no Beco São Paulo também não foi diferente. Visconde de Porto Alegre com a Leonardo Malcher caiu uma árvore, e na rua Saldanha Marinho, no centro, as águas invadiram algumas lojas, e na Getúlio Vargas, quem estava esperando pelo coletivo ficou com a água pela Canela Paulo Guerra, muita água, deixando a Getúlio Vargas completamente alagada no dia de ontem. Canela também conhecida como meio da perna, não é, Peregrino? Pois é, Paulo Guerra, né? A Canela, muita gente anda com água pelas canelas por lá na área, e não tinha gente que subia naqueles bancos, né, na parada de ônibus, mas não dava para todo mundo. Outros tiveram que ficar em pé por ali mesmo, aguardando pelo coletivo, em meio à chuva que caía, e caía em grande volume a noite de ontem. Paulo, passou agora, porque falou que tem previsão do tempo para os próximos dias, aí passa aqui perto da gente um motorista de ônibus da Global, nosso amigo César, ele pergunta, vai chover no Natal, Paulo? Vai chover no Natal, Peregrino. Quer dizer, vai chover não, eu não estou dizendo que vai chover, a meteorologia, através do clima-tempo, está prevendo chuva. E quando a meteorologia prevê, geralmente acontece, Peregrino. É uma previsão, é bom que se esclareça bem isso. Nada mais a declarar, até daqui a pouco. 5h59 em Manaus. Os parques urbanos e unidades de conservação municipais, geridos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, vão ter dias e horários de funcionamento especiais em razão das festividades de fim de ano. Foram estabelecidos horários diferenciados para os dias 24 e 25 deste mês, véspera e dia de Natal, e 31 de dezembro e 1º de janeiro, véspera e dia de Ano Novo, para os parques urbanos Ponte dos Bilhares e Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, bem como para os parques do Mindu e Nascente do Mindu, que são unidades de conservação municipais. O Parque Ponte dos Bilhares vai permanecer fechado no dia 24, abrindo somente a partir das 15 horas do dia 25, com todos os serviços de gastronomia e lazer. No dia 31 de dezembro também permanecerá fechado e vai voltar a funcionar a partir das 15 horas do dia 1º de janeiro. Os parques municipais do Mindu, no Parque 10 e Nascentes do Mindu, na Cidade de Deus, permanecerão abertos até o meio-dia da véspera de Natal, dia 24, e fechados no domingo, dia 25. Já nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro funcionarão até o meio-dia. No caso do Parque do Mindu, com o café da manhã regional no Chapéu de Palha. Já o Parque Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, no Japim, permanecerá aberto nos dias 24 e 31, apenas com horário de funcionamento reduzido até às 18 horas. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o logradouro permanecerá fechado. 6h em Manaus. E atenção para estes comunicados. A Colônia dos Pescadores de Manaus, Z12, está convocando os pescadores que realizaram o cadastro do seguro-desemprego dos pescadores 2016-2017 e aptos a receberem a primeira parcela para estar presente na sede da Colônia dos Pescadores no dia 22, amanhã, às 9h da manhã. Quem assina esse comunicado é o Miguel de Oliveira Falcão, que é o presidente. Comunicado. A quinta rifa da comunidade 7 de setembro da Costa do Iranduba será realizada no dia 23 deste mês, com início às 19 horas, com os seguintes prêmios: 250 prêmios variados e mais de R$5.000. Nesse dia, haverá muito som ao vivo com a cantora Ângela Rodrigues e bandas locais. Apoio prefeito Chico Doido e deputado Augusto Ferraz. Desde já, a comunidade 7 de setembro, em nome do vereador Nedivalho, agradece a todos. O telefone para o contato é o 991-22-2019. Tratam-se de duas matérias pagas. Os produtores do feirão da CEPRO trazem esta semana produtos e ofertas especiais focados no período natalino. A aposta é oferecer opções de produtos regionais para a ceia de Natal e promover uma economia para o consumidor. Bacalhau de pirarucu, ovos, banana, pacovan, polpa de frutas, castanhas, pupunha e açaí são alguns dos produtos disponíveis no feirão e que podem compor uma ceia mais regional. A feira funciona semanalmente a partir da quarta-feira das 7 às 21 horas. No domingo o atendimento vai até o meio-dia. O feirão da CEPRO está localizado no Parque de Exposição Agropecuário Eurípides Ferreira Lins, antiga Expoagro, na Torquato Tapajós. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. O presidente da Câmara Municipal de Manacapuru, o vereador Francisco Bezerra do PSC, reuniu na manhã de ontem com os vereadores eleitos que irão assumir a Câmara a partir de 1º de janeiro de 2017
para a entrega oficial de cópia da Lei Orgânica Municipal, entrega oficial de cópia do Regimento Interno da Câmara Municipal, entrega de ficha de vereador individual para preenchimento no ato da posse, além de orientação quanto à sessão de instalação e outros procedimentos necessários. De acordo com Bezerra, esse é mais um avanço do Regimento Interno da Câmara para as próximas legislaturas. É isso mesmo, Zé. O Regimento Interno, no seu artigo 7A, ele prevê que o presidente da Câmara atual convoca os vereadores que foram diplomados para uma reunião preparatória, onde é repassado aos mesmos as orientações regimentais, porque a sessão que vai acontecer, onde vai ser feito a posse dos vereadores, é uma sessão regimental, prevista no regimento interno. Então, tudo que tem no regimento foi orientado aos 9 vereadores para que eles não tivessem dificuldade. Então, é mais um avanço regimental que a Câmara criou para que os vereadores tivessem conhecimento de como se comportar já diante do regimento. Para muitos, essa reunião de ontem parece ser desnecessária. Porém, as novas mudanças no regimento interno, prevista para a próxima legislatura, pode ser de extrema importância, principalmente para os mais jovens parlamentares. Numa dessas mudanças está as despesas com atividades dos parlamentares, que deixa de ser de responsabilidade da presidência e passa a ser do próprio vereador. Para isso foi criada a CEAP, Cota de Atividades Parlamentar, onde o vereador terá que se submeter a documentos comprobatórios de qualquer atividade fora da Casa Legislativa. Para o Jornal da Manhã, Zé Guideg. 6h10 em Manaus. Festival de Corais é realizado em Iranduba. J-Rai vai trazer os detalhes. Um público de aproximadamente 400 pessoas assistiu na noite de ontem à segunda edição do Festivozes Canto e Coral, promovido pela Secretaria de Educação de Iranduba. Mesmo com a forte chuva, os espectadores vieram e lotaram o auditório da prefeitura. Quem não conseguiu lugar lá dentro pôde assistir às apresentações através de um telão instalado do lado de fora do prédio. Corais de 8 escolas da rede municipal de ensino disputaram a premiação de R$3.800. Na mesa julgadora, os cantores amazonenses Sileno, Lucilene Castro e Márcia Siqueira. Pela ordem, os corais vencedores do Festivozes foram os das escolas Damasceno Braga, Irmã Bruna Coderne e Segundo Ebling. A cantora Lucilene Castro elogiou o talento dos participantes. As crianças são talentosas, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o mais importante é ver todo o povo de Iranduba envolvido, e eu estou muito contente de estar aqui hoje fazendo parte dessa festa. O secretário municipal de Educação Francisco Belém e a prefeita Madalena de Jesus também ressaltaram o brilhantismo do Festivozes e a importância do projeto. Esse é um projeto novo que a gente vai deixar esse legado aí dentro da Secretaria Municipal de Educação. Você consegue fazer o entretenimento, a interação dos alunos com a comunidade. O Iranduba precisa a cada dia apresentar os nossos talentos. Precisam ser explorados e precisam ser reconhecidos pelo poder público, de modo especial pela nossa população. O Festivozes de ontem teve conotação natalina. Tanto os corais concorrentes quanto os convidados especiais deram destaque às canções da época em que se comemora o nascimento de Cristo. J-Rai para o Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. Manaus fecha o ano de 2016 com quase 300 postos de combustíveis em funcionamento. O número, segundo o presidente do Sindicato dos Combustíveis, Sindicam, é considerado exorbitante, além do necessário para a capital amazonense. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, houve acréscimo de mais de 20 postos desde o fim do ano que passou.
O presidente do Sindicam, Luiz Felipe Moura, afirmou que Manaus possui mais postos que o necessário. Segundo ele, outras capitais que possuem inclusive rodovias não necessitam da mesma quantidade. A diferença para outras capitais é exorbitante, contou ele. Moura afirmou ainda que grande quantidade de postos pode significar falta de segurança ambiental. A ANP informou que o número de postos de combustíveis em Manaus até o começo de dezembro deste ano foi de 284. Desde o fim de 2015, a capital registrou um aumento de 21 postos de combustível. Para o presidente do Sindicam, esse aumento pode ser justificado com o fato de que empreendedores acharem que postos são um bom investimento. 6h14. O mercado imobiliário de Manaus faturou 87,23 milhões com a venda de 237 unidades. Os dados da pesquisa feita pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, apresentada nesta terça-feira, mostram uma reação de 34,6% em relação a outubro. O bairro que teve o maior número de imóveis vendidos foi o Tarumanhaçu, com 37 unidades comercializadas e valor sobre oferta de 43,5%, conforme a pesquisa. A Ponta Negra registrou outras 23 unidades vendidas. E atenção. A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, divulga edital de matrícula e convocação da primeira etapa do vestibular ICIS 2016, acesso 2017. A recepção dos documentos vai acontecer no período de 26 a 30 deste mês. A matrícula da primeira etapa será somente para os cursos que terão início das aulas no primeiro semestre de 2017. O resultado final foi divulgado ontem. Os candidatos convocados deverão imprimir e preencher o formulário ficha de identificação do candidato, que se encontra disponível no portal da UEA, levando o referido formulário juntamente com a documentação exigida na respectiva unidade acadêmica na qual o curso está sendo ofertado. Caso não sejam preenchidas todas as vagas pelos candidatos convocados em primeira convocação, poderá haver nova convocação dos subsequentes classificados, a qual será realizada de acordo com o edital próprio. Edital de matrícula a ser divulgado neste site. www.uea.edu.br e ainda na imprensa local. 6h15. A Polícia Federal desarticulou na manhã de ontem uma organização criminosa que recrutava presos de unidades prisionais do Amazonas para ajudar a fraudar o benefício auxílio reclusão. De acordo com a delegada Jeane Tufuretti, da Delegacia de Crimes Previdenciários da Polícia Federal, a polícia suspeita que nos últimos 2 anos o bando causou prejuízo de cerca de 3,7 milhões de reais aos cofres da Previdência Social. Na manhã de ontem, ao todo, foram cumpridos 3 mandados de prisão, 3 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de condução coercitiva. Os documentos foram expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas e foram cumpridos em Manaus e Goiânia. A ação contou com aproximadamente 35 policiais federais. No curso das investigações, conforme a Polícia Federal, foi constatado que um dos investigados tem antecedentes e até mesmo condenação penal por diversos crimes de estelionato previdenciário. O líder do esquema já foi preso pelo crime de roubo. Todos os presos envolvidos serão autuados por estelionato na Previdência. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, disse ontem que vai encaminhar uma emenda parlamentar específica para tratar da reforma do hospital do município de Manacapuru. Gisele Holanda traz os detalhes. Na manhã desta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Josué Neto, do PSD, comentou sobre as expectativas da votação das emendas parlamentares, que é a grande novidade no orçamento do Executivo para 2017. Os deputados apresentaram ao todo 790 propostas, onde cada parlamentar deve obrigatoriamente direcionar parte desses recursos para a saúde e educação. Josué Neto mencionou uma de suas emendas, que será direcionada para a reforma do Hospital de Manacapuru, explicando como funcionará a fiscalização da proposta. Eu destinei cerca de 880 mil reais para a reforma e ampliação do Hospital de Manacapuru. Eu sou o próprio fiscal desses recursos que eu destinei para a ampliação do Hospital de Manacapuru. O Hospital de Manacapuru é um hospital extremamente antigo, que teve uma pequena reforma cerca de 4 anos atrás, que foi promovida pelo próprio Poder Municipal, não participando assim o Executivo. Só que dessa vez o Executivo vai participar, vai implementar esses 880 mil reais para que seja reformado, ampliado, comprado equipamentos, enfim. Eu mesmo, como proponente, vai ser o fiscal e vai cobrar do Executivo e vai procurar o secretário de Fazenda e utilizar todas as ferramentas das quais eu tenho para que essa emenda seja executada. Gisele Holanda para o Jornal da Manhã. 6h18 em Manaus.
A Justiça em Quari, no interior do estado, anulou a investigação do Ministério Público contra o ex-prefeito do município, Adail Pinheiro. Nesta terça-feira, o Procurador-Geral de Justiça, Fábio Monteiro, declarou que vai recorrer da decisão. 2 processos foram anulados, um referente ao crime de pedofilia e o outro por coação de testemunhas. Ambos correm em segredo de justiça. A decisão foi publicada na última sexta-feira no Diário Oficial da Justiça. O Supremo tem decidido de forma unânime o poder investigatório do Ministério Público. O Superior Tribunal e os Tribunais de Justiça têm entendido que, em caso de foro de prerrogativa de funções de prefeitos, deputados e governadores, o Ministério Público não precisaria de autorização dos tribunais para dar seguimento às investigações. Quem precisa dessa autorização, lembrou, é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Então entendemos que foi um posicionamento equivocado, disse Fábio Monteiro. Em outro processo, Adail Pinheiro já foi condenado por exploração sexual de crianças e adolescentes. Atualmente ele está em prisão domiciliar. Segundo o Tribunal de Justiça, há 43 processos públicos contra Adail. Além disso, há processos que correm em segredo de justiça. Em decisão cautelar assinada no início da tarde de ontem, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Ari Moutinho, suspendeu monocraticamente concorrência pública da Comissão Geral de Licitação do Governo do Estado para a contratação de empresa para armazenar mercadorias oriundas de estabelecimentos industriais localizados na Zona Franca de Manaus, pelo prazo de 120 meses, prorrogáveis por iguais períodos em Cariacica, no Espírito Santo. Em seu despacho, o conselheiro Ari Moutinho Júnior concedeu um prazo de 15 dias à CGL para que se manifeste a respeito das irregularidades apresentadas na representação hora aceita, movida pela segunda classificada do certame, a empresa Tegma Logística Integrada S.A., e determinou a suspensão imediata da contratação da empresa vencedora Cotia Armazém Gerais S.A., sob pena de multa pelo descumprimento da decisão. Em outra decisão cautelar assinada no início da tarde de ontem, o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Ari Moutinho Júnior, determinou também o bloqueio de valores da ordem de 30 milhões referentes a repasses de verbas à prefeitura do município de Maués. O TCE atendeu uma representação com pedido de medida cautelar formulada pelo vereador do município de Maués, Luiz Carlos Augusto Bentes Dinelli. Em entrevista ontem aqui na Rádio Difusora, a Valdir Correia, o governador José Melo, fez um balanço de sua administração e dizendo que a geração de emprego e renda são prioridades no ano que vem. O governador anunciou que já tem em caixa cerca de 950 milhões de reais oriundos de empréstimos para investimentos em 2017, que terão como enfoque as áreas de educação, saúde, infraestrutura e a implantação da nova matriz econômica ambiental do estado. Ao fazer um retrospecto dos desafios enfrentados em 2016, Melo avaliou que o ano foi o mais difícil da sua vida, mas disse que encerra o período com um sentimento de superação. Elencou a crise econômica que já causou perdas de mais de 1,3 bilhão de reais na arrecadação de impostos somente este ano, e o desembolso alto com o pagamento das dívidas contraídas no governo dos antecessores começou a ser efetuado na atual gestão, como fatores que impuseram fortes limitações ao governo. Optei pela austeridade, cortando na carne, mas tomando decisões corretas ao invés de fazer proselitismo político. Chegamos ao final do ano como um dos 3 estados mais equilibrados, pagando a folha, o 13º e os fornecedores, e podendo anunciar investimentos vultosos, acrescentou o governador. O novo ano chega com investimentos garantidos a partir da autorização de empréstimos, disse Melo. Já na próxima semana, o governo do estado espera assinar contrato com a Caixa Econômica Federal para formalizar a contratação de recursos da ordem de 300 milhões, dinheiro que será empregado na duplicação da M10 até o Rio Preto da Eva, no asfaltamento de estradas vicinais no interior e no desenvolvimento da piscicultura e fruticultura. Além destes, o governo já conta com recurso de 354 milhões para a construção de 24 escolas de tempo integral e novas escolas padrão, e outros 300 milhões, dessa vez de empréstimo com o Banco do Brasil, para infraestrutura na capital e investimento no setor primário do interior. Temos investimento em caixa também para concluir a Avenida das Flores, a M70 e o Prosamin. Vamos entrar no Mestre Chico, São Sebastião, Sharp e Arthur Bernardes, elencou o governador, ressaltando que através de emendas impositivas do senador Omar Aziz, também já há recursos para as obras dos anéis viários leste e sul que beneficiam o polo industrial de Manaus. Polícia. Alberto Peregrini, que confusão foi aquela pelas bandas da Zona Leste com o encontro de uma estátua?
Pois é, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, estátua, continua muita gente ainda encontrando estátua em casa, viu, Paulo Guerra? Muita confusão esse negócio de estátua. Uma foi encontrada, um homem velho já estava dentro de uma casa, por aí se disfarçando de estátua. Confusão está sendo... Muita gente está vendo estátua dentro de casa, Paulo Guerra. Mas de pronto-socorro 28 de agosto, um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que ele fazia parte de um triângulo amoroso, ou seja, ele era amante de uma mulher casada e de vez em quando se disfarçava como estátua. E ontem acabou pegando uma verdadeira pisa do marido de sua namorada. Só que o marido não foi só. Se reuniu com mais 2 pessoas e deram uma verdadeira pisa nesse homem que gosta de dar uma de estátua para ficar com mulher casada. Você que é casado, todo cuidado é pouco com as estátuas. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, praticamente 700 pessoas foram atendidas no dia de ontem no pronto socorro João Lúcio, e isso se repete a cada dia, quase chegando muito perto aí de 1.000 pessoas por dia atendidas no João Lúcio. Todos que chegam são muito bem atendidas, vai do esparadrapo a cirurgia, e já no setor de urgência e emergência, naquela área ali por trás, onde o pessoal que leva paulada, que leva facada, que leva tiro. Ontem à noite foi uma tranquilidade devido à chuva e o policiamento na cidade. A movimentação foi das mais tranquilas, com apenas um atendimento. Uma pessoa que teve escoriações pelo corpo e um braço quebrado, vítima de queda de moto, e uma outra pessoa que deu entrada, vítima de agressão física. Isso aconteceu, repito, no setor de urgência e emergência do pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, movimentação também das mais tranquilas durante toda a noite e madrugada. Apenas um atendimento por violência, esse também por agressão física. Apanhou muito na área do bairro Jorge Teixeira. Não se sabe ainda o motivo desse homem ter levado uma pisa, mas foi uma coça. Mais ou menos umas 2 pessoas deram a pena nesse homem, que deu entrada por volta de 21h30, todo molhado e cheio de peia, cheio de hematomas pelo corpo. Assim ele deu entrada lá na área do pronto-socorro Platão Araújo. Um bandido na área do Planeta dos Macacos, um homem que vem praticando assalto praticamente toda noite ali naquela área das paradas de ônibus do bairro da Redenção. Esse homem vem atacando e atacando muito. A polícia já está na área, o policiamento já está sendo feito para que esse homem que vem assaltando, diz que só é um, Paulo Guerra, fica por ali e tal, ele usa uma arma e fica tentando assaltar as pessoas nas paradas de ônibus na área do Planeta dos Macacos, na área do Conjunto. A macacada tá demais. Isso é lá no Planeta dos Macacos. O Márcio Gonçalves já está tomando providências, ele que é morador da área, em relação a esse tipo de ação. No Conjunto Cidadão 12, os bandidos também começam a atacar, principalmente ali nas proximidades da Rua 10. Lá na outra esquina, rapaz, tem uma moçada que fica toda noite. Atenção, 26ª SICOM. É uma molecada que fica, que coloca droga, escondendo droga, vendendo droga, fumando maconha, cheirando e roubando lá no Conjunto Cidadão 12. Moçada da 26ª SICOM precisa dar uma volta lá no Conjunto Cidadão 12. A bandidagem tá querendo fazer graça lá naquela área, mas a 26ª SICOM já promete tomar providências o mais rápido possível.
Noite de ontem, ações policiais. Um veículo foi recuperado por policiais da 26ª SICOM, lá no bairro Lago Azul. Bairro que você conhece muito bem, Paulo Guerra, o bairro Lago Azul. Ontem apreenderam um carro lá que havia sido roubado. Outro carro foi recuperado pela polícia, um carro que estava com restrição de roubo lá no ramal do Brasileirinho, e foi por policiais da 30ª SICOM. Policiais da 11ª SICOM também, lá no bairro do Coroado, prenderam bandidos que estavam em uma moto Fan, que estavam aí fazendo roubo, e a moto também estava com restrição de roubos. Policiais da 21ª SICOM também recuperaram um veículo que havia sido roubado. Um Fiat Uno Mille foi recuperado pelos policiais da 21ª SICOM, no bairro da Compensa. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Um duplo homicídio aconteceu no bairro Tancredo Neves. Um homem que havia saído da cadeia há aproximadamente 5 dias. Ele estava preso por ter cometido um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. Ele pediu uma carona até o bairro Tancredo Neves de um conhecido dele. Esse homem não tinha absolutamente nada a ver com a questão do crime, era um homem de bem e resolveu dar essa carona. Ao chegar lá no bairro Tancredo Neves, os dois foram recebidos a bala. O ex-presidiário morreu por acerto de contas e o condutor do veículo, o que estava dando a carona, acabou morrendo de graça. Isso aconteceu no bairro Tancredo Neves. Mais um maconheiro morre na cidade. Um homem que usava maconha, cheirava cocaína, usava heroína. Ele comia, ele cheirava, ele fumava, ele se esfregava, ele se lambuzava na maldita da droga. Até que ontem ele teve um passamento, ele passou mal, começou a se tremer todo, ainda foi levado a um pronto-socorro, mas chegando ao local, ele não resistiu aos ferimentos. Ferimento que nada, ele não resistiu à noia e morreu. Você que gosta de dar um tapa no cigarro do capeta, gosta de dar uma cheirada no pó maldito, o caminho é só esse, a pedra do Instituto Médico Legal. Aliás, o IML registrou nas últimas 24 horas 58 exames de corpo de delito. O detalhe, Paulo Guerra, é que vem acontecendo muito. As pessoas vão beber, se desentendem com seus colegas de copo e acabam entrando em briga e acabam em vias de fato. Muitas dessas ocorrências acabam lá no Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. O pessoal começa a beber daquele vinho barato e depois a peia come, é um querendo acertar o outro. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Pellegrini, acerte o seu relógio, 6h35 em Manaus. Os números das loterias. A Quina, no concurso 4.263, sorteou as dezenas 08, 45, 49, 52 e 56. A Time Mania teve o time do coração, o Cruzeiro, e as dezenas sorteadas foram 04, 05, 27, 38, 41, 49 e 55. O prêmio ficou acumulado. A Lotomania também acumulou 16 apostas, com 16 ganhadores com 19 acertos. Cada um recebe 18.846,97. Os números do concurso 1720 da Lotomania foram estes: 04, 06, 17, 22, 24, 31, 33, 39, 54, 59, 63, 66, 75,
80. 83. 92. 94. 95. 97. Fecha o jogo. 00. A Mega Sena no concurso 1887 sorteou as dezenas 11, 23, 34, 41, 46 e 56. Não houve acertador. A estimativa de prêmio para amanhã é de 40 milhões de reais. A quina saiu para 54 apostas, 40.268,09 é o prêmio. 6h39. Esportes. A diretoria do Flamengo segue preocupada com o destino que o estado do Rio de Janeiro dará à situação da gestão do Maracanã. Interessado em assumir a tarefa junto com parceiros, o rubro-negro voltou a se manifestar nesta terça-feira através de nota oficial, reiterando sua posição de não mandar jogos no estádio, dependendo de quem assumir sua gestão. Felipe Massa deve ser o novo piloto da Williams para 2017. Recém-aposentado brasileiro assinou o contrato de 1 ano para voltar à escuderia, mas desde que a equipe Mercedes contrate Valtteri Bottas para o lugar do campeão Nico Rosberg. Por conta disso, o contrato oferecido ao brasileiro só tem validade caso a vaga no seu ex-time seja efetivamente aberta. Como a Mercedes ainda está discutindo internamente para decidir se tira o finlandês da Williams, a equipe inglesa tem de esperar. A Conmebol confirmou para terça-feira que vai entregar a Chapecoense o troféu da Copa Sul-Americana, o que aconteceu ontem durante o evento que sorteou as chaves da próxima edição da Copa Libertadores, que vai ser anunciado hoje à noite em Assunção, no Paraguai. O time catarinense foi oficializado como campeão da Sul-Americana a pedido do Atlético Nacional, com quem decidiria o título do campeonato nas finais que foram canceladas após o acidente aéreo que vitimou 19 jogadores da Chapecoense. Últimas notícias. A Bovespa fechou ontem em alta de 0,83%, com 57.508,09 pontos. Apesar da alta, a bolsa acumula baixa de 6,98% no mês, mas tem valorização acumulada de 32,83% no ano. Já o dólar comercial teve queda de 0,83%, cotado em 3,34. A prévia do índice de confiança da indústria indicou piora em dezembro para o menor nível desde junho, de acordo com dados divulgados ainda há pouco pela Fundação Getúlio Vargas. A leitura preliminar do índice apontou queda de 2,9 pontos em dezembro sobre o mês anterior, atingindo 84,1 pontos, o que seria o menor patamar desde meados do ano. O resultado foi influenciado tanto pelas perdas na avaliação sobre a situação atual, quanto pela piora nas perspectivas para os meses seguintes. O IBGE vai divulgar o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial de dezembro. No mês, o índice avançou de 0,19 para 0,26%. Os pedidos de aposentadoria agora vão poder ser feitos pela internet. O INSS revelou que um projeto piloto vai permitir que o cidadão receba o benefício sem ter de comparecer a uma agência do Instituto. O piloto começa a funcionar no início do ano que vem e a intenção é que já seja oferecido a todos até o fim de 2017. Para começar a consultar os dados da central de serviço, é preciso fazer um cadastro no número 135. O número de mortos nesta terça-feira por conta das diversas explosões que ocorreram em um mercado de pirotecnia no município de Tultepec, no México, subiu para 36, informou o promotor do estado do México, Alejandro Gomes. O governo da Bolívia concluiu que a empresa Lamia e o piloto Miguel Quiroga foram responsáveis pelo acidente com o avião que levava a delegação da Chapecoense e caiu próximo a Medellín, na Colômbia, no dia 29 de novembro. A conclusão foi apresentada pelo ministro de Obras Públicas da Bolívia, Milton Claros. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ao Supremo Tribunal Federal o deputado José Guimarães, PT do Ceará, líder da minoria na Câmara dos Deputados e ex-líder do governo Dilma Rousseff, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Janot pede que Guimarães seja condenado e perca o mandato parlamentar. Guimarães é acusado de intermediar recursos para a Engevix e recebido uma pequena propina para os padrões do PT, de 97 mil reais. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de renegociação da dívida dos estados e eliminou todas as contrapartidas, como criação de programa de desestatização e congelamento de aumentos e reajustes já negociados, entre outras medidas. Com modificações, a proposta mantém o regime de recuperação fiscal de emergência incluído na última hora da votação pelos senadores. O programa é uma maneira de auxiliar os estados em dificuldades financeiras. O presidente Michel Temer disse ontem à noite, embora que a Câmara dos Deputados tenha aprovado a renegociação das dívidas estaduais sem exigências do governo,
A União vai sim cobrar as contrapartidas para aprovar o pacote de socorro aos estados em situação financeira delicada. À noite, o Ministério da Fazenda divulgou nota informando que somente aprovará os planos de negociação das dívidas dos estados com a União que, de fato, viabilizarem o equilíbrio das contas estaduais. O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu hoje no mercado de futuros de Londres, cotado a $55,59, em alta de 0,43% em relação ao fechamento de ontem. 6h48 em Manaus. Temos informações das ruas da cidade. Alberto Pellegrini, em 30 segundos. Muito bem, Paulo Guerra, em 30 segundos para dizer, Paulo Guerra, que a árvore que tombou ontem na Leonardo Malcher com Visconde de Porto Alegre continua no local. Falei agora há pouco com o Ney da Semusp, já tem equipe em deslocamento para fazer a retirada dessa árvore que caiu ontem devido à chuva. Então, você que está dirigindo, se puder evitar o cruzamento da Leonardo Malcher com a Visconde, é bom evitar porque o trânsito está lento no local. Tem agente de trânsito na área, mas essa árvore tombou, a árvore está no meio da rua e atrapalha o trânsito nesse momento. Paulo Guerra. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque com um caminhão na feira natalina em Berlim, na Alemanha, de acordo com a agência de notícias AMAC. A confirmação teria sido divulgada pelo canal de divulgação do Estado Islâmico, onde afirmaram que um soldado do Estado Islâmico foi o responsável pelas mortes. O caminhão atingiu barracas de comida e bebida aos pés da Igreja Memorial Kaiser, uma das atrações turísticas mais famosas da antiga Berlim Ocidental, na noite da última segunda-feira. A polícia da Alemanha prossegue nesta quarta-feira com as buscas ao autor do atentado reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. O único suspeito, um paquistanês de 23 anos, registrado como demandante de asilo, foi liberado na terça-feira à noite por falta de evidências contra ele, que aumentou o alerta no país. O Kremlin afirmou hoje que novas sanções impostas sobre a Rússia pelos Estados Unidos irão danificar as relações entre os dois países e que Moscou pode responder com medidas próprias. Lamentamos que Washington continue nesse caminho destrutivo, disse a repórteres o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante teleconferência. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aprovou na terça-feira novas sanções econômicas contra os 6 banqueiros e um empresário russo, assim como contra 8 empresas da Rússia por seu papel no conflito da Ucrânia e pela anexação da península da Crimeia. O partido que governa a Coreia do Sul enfrenta uma forte divisão após a destituição da presidente Park Geun-hye, que abriu uma crise interna que afeta seriamente as possibilidades eleitorais da formação. Mais de 30 parlamentares do partido Saenuri Rossis Park prometeram abandonar a organização com a denúncia de que a direção se recusa a implementar reformas apesar da crise política provocada pelo impeachment da presidente no dia 9 de dezembro. O juiz federal Sérgio Moro mandou soltar 2 executivos ligados ao Odebrecht que estavam presos desde março: Olívio Rodrigues Júnior e Luiz Eduardo da Rocha Soares. Com a decisão, apenas o herdeiro do grupo, Marcelo Odebrecht, continua detido. Os depoimentos da delação da empreiteira foram entregues ao Supremo Tribunal Federal e a soltura dos executivos estava prevista no acordo. 3 delatores da Odebrecht prestaram depoimentos na semana passada que confirmam que a empresa comprou em 2010 um imóvel em São Paulo que seria destinado à construção de uma nova sede do Instituto Lula. As declarações foram feitas por Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo, Alexandrino Alencar, ex-diretor de Relações Institucionais, e Paulo Melo, ex-diretor superintendente da Odebrecht Realizações Imobiliárias. A compra do imóvel na rua Dr. Haberbeck Brandão, número 178, em São Paulo, é ponto central da denúncia em que o ex-presidente Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Destaques de capa dos principais jornais do país hoje. O Globo do Rio de Janeiro. Odebrecht e Braskem fecham acordos com Estados Unidos e Suíça. Folha de São Paulo. Câmara libera socorro para estados com dívidas sem exigir contrapartida. O Estado de São Paulo. Janu oferece denúncia contra o deputado José Guimarães, ex-líder de Dilma. Planalto Central, capital da República, Correio Brasileiro. Estado Islâmico assume autoria de ataque com 12 mortos em Berlim. Valor econômico. Lula soma 5 ações penais e ao menos 6 investigações abertas. Estado de Minas. Governo boliviano culpa Lamia e piloto por acidente aéreo da Chapecoense. O Recife, Jornal do Comércio. Explosão em mercado de fogos no México deixa ao menos 26 mortos. Fortaleza, Diário do Nordeste. Vaquinha virtual para custear a defesa de Lula arrecada apenas 30% do valor pretendido.
0 hora, Porto Alegre. Polícia turca prende pais e irmã de assassino de embaixador russo. Brasil Econômico. Banco Central revisa para baixo previsão do superávit comercial em 2016. Edições impressas locais. Vamos começar com o centenário Jornal do Comércio. Nova taxa da Suframa pretende limitar contingenciamento. Agora. Traficantes executam homens para roubar drogas na Compensa. Em tempo. Fraude causa perdas de 3,7 milhões à Previdência. A crítica. Rombo de 9 milhões com golpe do falso pai. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Gisele Holanda, J.A. e José Alberto Zegdeg e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Renan Silva e Hamilton Cabral. Com supervisão técnica de Carlos Luiz Silva. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.